Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Josué 1:7 e logo em seguida Provérbios capítulo 4 a partir do 25. Josué, palavra de Deus, livro de Deus, primeiro capítulo, versículo 7 apenas. E em seguida Provérbios, Diácono Júnior, preciosinho, valoroso. Provérbios capítulo 4, versículo 25, a partir do 25. Observem que nós temos aí a base homilética, primeiro a base textual e homilética para essa série de duas mensagens, hoje e o próximo domingo. Igreja, ajustando o foco, parte 1, hoje. Igreja, ajustando o foco, parte 2, próximo domingo, classe única. Duas mensagens apenas. E a base textual e homilética está aí. E você vai perceber comigo. Eu quero que você perceba. Eu quero que você destaque o que tem a ver, o que está aí e tem a ver com o tema. Vamos fazer um exercício aqui agora, bem rápido. O tema é igreja, ajustando o foco. E a base textual e homilética está numa frase aí dentro desse versículo. Dessa ordem que o Senhor está dando a Josué. Vamos lá. Vamos lá. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que ir. Dentro, não é a frase, não é a frase toda não é o versículo todo não, está lá dentro do versículo. Ele é todo como base, mas assim, ele é todo porque o todo tem ideia central, ideia subordinada, mas o tema, igreja, ajustando o foco, tem uma parte aí que é mais claro, digamos assim. É mais explícito, tem mais a ver com o tema. Alguém poderia destacar? Ter cuidado de fazer, desse o prefeito Manuel. E o completo? Está ligado. Mas aqui ele já disse. O tem cuidado? Está ligado. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Agora não te desvies de quê? Do cuidado de fazer tudo que Deus ordenou. Então, não te desvies. E aqui e acolá, como igreja, entenda, gente, precisamos ser bem sinceros e honestos e tomar cuidado sempre. Aqui e acolá a gente coloca o pezinho fora da pista. Pista essa na qual Deus nos colocou. Aqui e acolá a igreja começa a fazer assim, ó. E ela não percebe, ela vai se desviando do foco. Qual é o foco? O cuidado de fazer tudo que Deus ordenou. Não se desviar de quê? Não se desviar de fazer tudo que Deus ordenou. Por isso essa série rápida de duas mensagens, de duas lições. Igreja, ajustando o foco. E como seria ajustar o foco? Veja como é simples, gente. O que é ajustar o foco? Não precisa fazer malabarismo, não. Se a igreja se desviou, seja para a direita, porque ela se deixou ser entretida com o que ela não deveria ser, seja para a esquerda, ela foi distraída pelo que não deveria, com isso deixou de fazer o que Deus manda. Então como é que eu ajusto o foco? É fazer com que a igreja volte a fazer o que Deus ordenou. Não é, querida Marlene? Fazer o que não é o que eu acho, o que eu penso, o que Deus ordenou. Agora Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 25. Veja só que legal, gente, esse texto. Todos juntos. Os teus olhos olhem e as tuas pálpebras diretamente diante
de ti. Isso é foco, gente. Agora o texto continua. Pondera a vereda dos teus pés. Veja por onde você está caminhando, o que você está fazendo. E todos os teus caminhos sejam retos. Agora vamos lá, de novo. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A igreja do Senhor sempre foi tentada, desde os seus primórdios, desde os seus primeiros momentos de existência, de vida, a se desviar, seja para a direita ou para a esquerda. E esse desvio não acontece da noite para o dia, é paulatinamente. É um passo aqui, é um passo acolá. E esse desvio não é etéreo, não é um desvio assim do nada, não. São coisas que vão atraindo os olhares da igreja. São coisas que vão atraindo os olhares da igreja e coisas até legítimas. Mas coisas para as quais ela não foi chamada para fazer. E aí daqui a pouco ela está, ó. Você já viu um videozinho de um cão adestrado? O adestrador coloca o alvo na frente dele, dá a ordem e ele vai. Enquanto o adestrador está mostrando o alvo para ele ir para cima, algumas pessoas tentam distrair o cão. Já viram esse vídeo? Para ver se tira a atenção do cão. Não tira, Carlos. Não conseguiram tirar a atenção do cão, porque ele foi treinado para o alvo dele, o fogo. Achei lindo isso. E os caras tentando aqui, jogando uma coisa aqui, coisas que também são do interesse do cão. E não conseguiram tirar, meu amigo. E ele lá, ó, um passo por vez. E aqui, ó, coisa sendo jogada. E ele lá, ó. Quando Deus disse, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, o que Ele está dizendo é, propostas surgirão. Coisas boas até aparecerão na caminhada de vocês como igreja. Por mais boas que sejam, eu não chamei vocês para fazer isso. E vocês correm o risco de abandonarem a essência da missão de vocês e começarem a fazer essas outras coisas. Seja aquelas que estão na direita, na esquerda ou na direita. Então precisamos tomar cuidado. É o que alguns pastores chamam hoje de, afirmam no tom de acusação, mas eu prefiro chamar hoje um tom de crítica redentiva. É mais, eu acho que é melhor, crítica redentiva. Quando eles afirmam algumas igrejas por esse Brasil afora podem, pelo que elas fazem, podem ser identificadas, descritas, identificadas por mil e uma coisas, menos como igreja. Porque abandonaram a identidade, consequentemente a missão. Por isso é crítica redentiva, gente, porque todos nós também estamos sujeitos a isso. Nós temos dois extremos quanto a isso, dois extremos. Nós temos o extremo daqueles que transformam a igreja do Senhor num clube, numa ONG, numa sala de massagem do ego, numa danceteria. Mas nós temos também o extremo de igrejas que têm uma boa ortodoxia, mas são igrejas mortas, vazias, apáticas, indiferentes, e chamam isso de reverência. Eu confesso que nas férias eu costumo visitar igrejas, e eu prefiro igrejas que não sabem que eu sou pastor, porque naquele momento você tem que estar relaxado mesmo.
E até quando eu me apresento, tu és com a igreja presbiteriana. Quando você amadurece é bom demais, guerreiro. Não precisa, não é, guerreiro? Estou lá visitando. Oi, prazer, seu nome. Eu sou o pastor. Não precisa. Agora, se o camarada aprofundar a pergunta, né? Ai, que bom, você faz o que lá? Aí a conversa muda, né? Ah, sim, lá eu estou como pastor, pela graça de Deus. Mas, queridos, eu entro às vezes assim, eu digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Porque de um outro lado, você tem uma igreja que é uma parafernália total, meu irmão. Luzes, pá, parece um paradão. Pá, 2 horas de 10 minutos de mensagem pobre, rasa, só de inflando o ego. Do outro lado, às vezes, igrejas com uma boa doutrina, mas é um velório. É uma mornidão desgraçada. E dizem que isso não, porque isso é fé reforma. Isso não é fé reforma, não é coisíssima nenhuma. Então precisamos tomar cuidado. Nem lá, nem o lado de lá, nem o lado de cá. Os extremos. O diabo. Isso, guerreiro. Boa, Presbítero. Ajustar o foco. E aí, como o amado diácono Luciano nos fez uma surpresa bem agradável domingo passado, pegando o texto que nós elaboramos e colocando dentro de um formato bem bacana, um design bem legal, e na segunda-feira eu pedi que ele colocasse os outros e ele melhorou mais ainda o slide. Eu quero justamente, a partir daí, porque tem mais que eu vou falar aqui rapidinho, o próximo domingo especialmente, ajustar o foco, falando em miúdos. Ô querido Jean, tu tens aí esse slide que o Jean preparou, agora é o novo que o Luciano preparou. Eu tenho o meu aqui, o meu próprio texto, mas o slide que ele preparou está top demais. Não é esse, guerreirão, me perdoa, esse aí é outro momento aí, isso. Isso aí foi da série que eu preguei o ano passado. Eu vou mandar para você aí, viu, Jean? Está no grupo da igreja, vou mandar para o grupo da igreja novamente, ok? Eu gostaria que vocês vissem, vê se você tenta postar isso aí. Eu faço slide, guerreiro, mas quem aqui faz também sabe disso. Gasta um tempo às vezes, que você às vezes, não, rapaz, tem que ser preto no branco, viu? O novo que eu postei aí, eu postei agora, por favor. Porque ele melhorou mais ainda e eu pedi que ele colocasse as 12. Aí tem um novo que eu postei agora no grupo da igreja, gente. Por favor, fique tranquilo, sem pressa. Tá bom. Isso, eu não sei se vai ser... isso. Será que dá para dar um zoom aí, querido? Mas eu vou ler para a igreja, eu tenho o meu aqui, o original. Tem como dar um zoom aí? Tem não. Então eu vou pegar o meu aqui, mas deixa isso aí. Porque eu vou pegar o meu aqui, original aqui, para a gente trabalhar a igreja ajustando o foco. Vamos lá, queridos, vejam só. Eu coloquei no campo de perguntas. Então, vamos lá. Eu coloquei assim: a igreja caminhará bem se, primeiro, ela ajustar o foco. Em que sentido? Se todos ajustarem o foco do seu compromisso com o triuno Deus. Se ajustarem o foco do seu compromisso com o triuno Deus. O compromisso da igreja com o triuno Deus, o foco tem que ser ajustado, reforçado. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser. Mateus 22. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não a nosso Senhor, não a nosso Senhor, mas ao teu nome dai glória. Precisamos ajustar o foco quanto a esse primeiro ponto. Caminharemos bem em 2025. Se, e o meu texto original está assim, todos reforçarem o compromisso com o triuno Deus. O compromisso com o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O meu compromisso com Ele está acima do meu compromisso como marido de Jade. O compromisso de Jade com Ele está acima do compromisso dela comigo como seu esposo. E eu vou me sentir mal, vou começar a desconfiar se ela inverter essa ordem. Eu não passarei a acreditar que ela será tão leal a mim se ela inverter essa ordem. Ela não me cuidará mais de mim se ela inverter essa ordem como eu espero que cuide. A gente se engana, né? E eu falo isso para ela. O teu compromisso com o triuno Deus está acima do teu compromisso comigo. Aliás, o compromisso de Jade comigo só é legítimo, só ganha força se o compromisso dela com o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiver acima do compromisso que ela tem comigo. Isso aí é ajustar o foco. O compromisso desta igreja, primeiramente, preste bem atenção, não é com o pastor da igreja. Eu falei primeiramente, tem também como consequência. Não é com o colégio pastoral, tem também como consequência. Não é com o presbitério, tem também, mas como consequência. Não é com o sínodo, tem também, mas como consequência. Não é com o Supremo Conselho, tem também, mas como consequência. Não é com a IPB, tem também, mas como consequência. O primeiro compromisso desta igreja, compromisso absoluto, a prioridade superlativa é com quem? O triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, como igreja, precisamos ajustar esse foco, porque a tendência nossa é a gente inverter. Tereza Alencar, microfone ali para ela. Esse é o primeiro, viu? Deixa a Tereza Alencar falar que a gente continua. Agora analise você, viu? Analise você essa fala, tanto no individual como no coletivo. Porque Cristo disse, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então essa conversazinha, está com o microfone aí, guerreira? Microfone para Tereza Alencar. Essa conversazinha de, em nome de Cristo, por favor, não me entendam a mal, por favor. Mas olha, é o meu filho, ele está tão... Ele foi dormir tarde ontem, eu não quero acordá-lo, sabe? Vou deixar ele dormir. Aí ele falta a EBD por conta disso. Você está com isso mostrando que o teu compromisso com o teu filho, com o bem-estar dele, está acima do teu compromisso com quem? Com Deus. Eu estou dando um exemplo de filho, estou dando um exemplo, pode se aplicar a qualquer coisa. Ah, mas eu estou recebendo uma visita do meu irmão. Oxe, ele vai ter que ir comigo. Se não, meu filho, está aqui a chave. Daqui a pouco eu chego aí, garotão. Você é de casa. Eu lembrei do prefeito João Elias. A família ia visitá-la no domingo. Ele morava num sítio, Santa Terezinha. Está com o senhor já, o senhorzinho. Eu aprendi muito com ele, até a cantar um pouquinho melhor com ele, viu? Ele me ensinou. Porque a primeira vez ele disse assim, pastor Ronilson, o senhor canta mal, viu? Mas com muito carinho, eu nunca tive raiva dele. O senhor canta mal, eu vou te ensinar a cantar. Ele disse, tá bom, me ensine. Eu aprendi mesmo com ele. Ensinou, deu uma flauta para Jade. E ele ensinando Jade a usar flauta. Coisa linda. Chegava lá na casa dele, a hora de ir para compromisso com o Senhor. Chegavam no sábado, estavam ali juntinhos, ficavam para o domingo e iam embora só na segunda. Vamos com a gente? Ah, não, João, não vou não. Então eu faço o seguinte, você é de casa, a chave está aí. Daqui a pouco ele chegava lá com a biblinha dele, ó. E eu olhava para ele assim e dizia, Deus seja louvado. Tereza Alencar. Pastor, graça e paz, irmãos.
Muito legal seu tema hoje. Parabéns, porque aí estimula a gente a ter o compromisso, né? Mas eu observo também que a gente tem que saber exatamente esse compromisso com Deus e saber diferenciar do ativismo eclesiástico, porque muita gente está na igreja, nas atividades da igreja, por ativismo, né? E talvez durante a semana e até mesmo no domingo esquece de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Está participando de todas as atividades, mas existe a prática que ela é muitas vezes diferente daquele ativismo. Eu lembro bem, eu tenho como exemplo na minha vida, e eu amo essa igreja, e esse é um dos motivos que eu sempre me lembro de quando eu fiquei essas ocasiões que eu fiquei doente. As mulheres da igreja, elas se revezaram para ir cuidar de mim. Uma vez eu tive uma virose em casa, e eu lembro que Magali fez uma sopa, Raquel esteve lá com outras mulheres, elas varreram minha casa, elas foram para minha cozinha, só vinha me perguntando, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo? Fizeram comida para mim. E recentemente, quando eu fiz a cirurgia também, elas ligavam e diziam, Tereza, como é? Tem alguém aí da sua família com você? Quando minha prima foi embora, elas foram lá, lavaram os pratos, fizeram sopinha. Então, assim, se revezaram. Carlos, quando eu estava na UTI, passando mal, e ele precisou sair para pegar um oxímetro, ele ligou para a Vívia, né? Aí, Vívia, eu preciso de você aqui agora. Vívia estava trabalhando, deixou tudo lá e foi cuidar de mim. Esses são pequenos exemplos. Eu digo pequenos porque eu tenho exemplos muito mais grandiosos dessas mulheres que têm cuidado de Mônica, têm cuidado da gente. Então, muitas vezes a gente está vindo na igreja, mas deixa uma pessoa precisando do amor ao próximo. Então, se o senhor pudesse dar uma pincelada sobre o ativismo também, a gente tem que saber... É o oitavo ponto. Diferenciar. O oitavo ponto, mas você já adiantou, está ótimo, excelente, concordo em gênero, número e grau, mas eu só vou abordar no oitavo ponto. Talvez eu não consiga hoje, porque eu foco parte 2, mas excelente tua fala. Excelente. Uma coisa não anula a outra, porque tem um monte de gente também descompromissado com Deus e com a igreja, com esse linguajar, que não é o teu caso. Eu vejo um monte de gente aí descompromissado com Deus e com a igreja. Quando você aborda um tópico desse, mas cuidado com o ativismo, que não é o teu caso. Nós conhecemos Tereza Alencar e conhecemos Carlos Alencar, graças a Deus por isso. Mas eu fico com o meu filtro bem aquecido, Tereza, porque tem um monte de gente assim. Tu sabe disso. Porque tem gente que não frequenta a igreja por causa dos homens que são falhos. Isso. Aí eu faço o meu amor ao próximo lá fora. Isso também não está certo. Isso, né? justamente. Por isso que a tua fala é excelente. Concordo em gênero, número e grau. Mas muitos pegariam, alguns, muitos não. Aí por esse Brasil afora, pegariam essa fala de Tereza, que é muito boa, legítima, verdadeiramente. Que lá no ponto 8, vou falar sobre isso. Que está lá na comunhão. Muitos pegariam essa fala dela para, tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja. Entendeu? Porque tem muita gente ali que é só ativismo religioso. Uma coisa não anula outra. Então, Tereza, parabéns pela tua fala, guerreira. Excelente. Eu tenho me preocupado muito com isso também. Muito. Mas eu vou deixar para aprofundar isso no 8. Como é o 8, Tereza, não sei se eu vou conseguir. Viu? É aquela historiazinha também de gente abandonando a igreja, dizendo assim, porque lá só tem hipócrita. Então ele é um santo, hein? Menino deve ser bom todo, menino. Mas a fala de Tereza é para a gente parar e pensar mesmo. Cuidado. E ela deu bons exemplos aí. Aliás, falar em bons exemplos ontem, não é? Só complementando os exemplos que Tereza deu, que eu fico feliz quando eu escuto isso. Ontem foi colocado no grupo da igreja uma senhora com 7 filhos. E eu percebi, e grato, tem que preservar mesmo os nomes, que logo em seguida a Raquel agradeceu a Deus
pela ajuda que já haviam recebido. Ou seja, alguém deve ter feito pix lá, não é? Entendeu, Tereza? Corretíssimo. Agora, já pensou? A gente aqui dando ênfase a esse primeiro compromisso. Aí uma mulher com 7 filhos, ninguém... Claro, gente, não espere que toda a igreja faça. Todo mundo tem suas batalhas, todo mundo tem suas lutas, mas ninguém fazer, não é? Deus seja louvado, Raquel, pela sua atitude como mãos amigas a mão amiga na dor. Então, parabéns. Os irmãos adoeceram, fizeram... Eu lembro disso aí, de Tereza. Fizeram uma escalazinha, foram lá. Tem gente que fizeram uma escala aqui para Alzeni, Mônica, aqui, estão complementando aqui a fala de Tereza, também os varões fizeram uma escalazinha, não foi, guerreiro? Aqui. É isso mesmo, porque senão, aliás, já que essa santa mulher me empolgou agora. Eu não posso pular para o 8, mas observa, o que é que diz Mateus 22? Qual é o maior mandamento da lei? Cristo respondeu como? Primeiro, qual é o primeiro e grande mandamento que ele disse? Só que ele para aí, ele diz o que em seguida? E ele começa assim, o segundo, amarás o teu próximo. Agora, como é que faz esse amor? É só dizendo, o irmãozinho está cirurgiado em casa, não tem ninguém. E você dizendo, meu irmão, tenho orado para você, Deus te abençoe. Né? Falar nisso, já que Tereza tocou no assunto, nós temos um casal aqui da igreja, que ela ganhou bebê. Ele é da igreja membro, ela ainda não, mas está sempre conosco. Carlos e Micheline. E é um desafio para ele. Claro que cada família tem seu sistemazinho. Então, SAF, mulherada da igreja, fica de olho. Veja em que área pode. Alguém me disse que ele compartilhou sem reclamar. Alguém só perguntou como é que ele estava. Ele está sendo uma batalha aqui, viu? Cuidar dela, cuidar da casa. Olha o gancho que a Tereza me deu. Vejo aí, viu, gente? Mulheres, muito especialmente. E os homens, aí sim, os homens mandam uma mensagem para ele. Carlos, diz aí, guerreiro, está precisando? Precisa sair para algum lugar, resolver alguma coisa para você? A vida acontece. Eita, rapaz, eu precisava fazer isso aqui hoje. Então dá uma ligadinha para o camarada. Olha que coisa boa, não é, gente? Porque senão, vamos cair em ativismo. Mas eu vou voltar com isso no ponto 8. Tá bom? Mas voltando para o primeiro ponto, entenderam agora? Segundo, ajustando o foco. Andaremos bem em 2025 se o foco for ajustado em quê? Se todos fizerem o quê? Se todos reforçarem o compromisso com a palavra do triuno Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. João capítulo 5. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, disse Cristo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmos 105. A lei do Senhor é perfeita e restaura a. Salmo 19. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso, 2 Timóteo 3. Guarde a palavra no coração. Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Provérbios 4. Se multiplica os textos que falam da importância da palavra. Também isso, e Provérbios também, isso, guerreiro, também Provérbios, boa, guerreiro, boa. Eu não lembrava dele também, Salmo 19, mas está lá em Provérbios também. Excelente, homem. Quem levantou a mão, falou aí? Presbítero Emerson.
Isso. Tornai praticantes da, e não somente enganando-vos a vós mesmos. Está onde? Tiago, primeiro capítulo. Não estou citando o versículo não, para não embaralhar vocês. Eu comparo aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aí ele narra o que aconteceu. Mas aqueles que ouvem e as praticam, eu os comparo como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7. Então, andaremos bem em 2025 se reforçarmos o compromisso com a palavra. Agora, reforçar o compromisso com a palavra não significa simplesmente memorizar a Bíblia, não. É fazer o que a palavra de Deus manda. E o que a palavra de Deus manda? Perdoar, socorrer os necessitados, respeitar, doar, se entregar. Exemplos. Os mandamentos recíprocos. Dê um exemplo aí dos mandamentos recíprocos. Eu devo fazer para com o João para comigo. Bora. Acolhei uns aos outros. Mandamento recíproco. Bora lá, gente. Tainara. Levai as cargas uns. Amar uns aos outros. Amai uns aos outros. Reforçar o compromisso com a palavra. Tem um monte de gente aí ouvindo as vozes, a 1001 vozes do mundo, menos a voz do Supremo Pastor da igreja, Jesus Cristo, pela sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha, João 10. Eu as conheço e elas me seguem. Isso é compromisso com a palavra. Como é que eu sigo Cristo? Fazendo o que Ele manda. Ajustar o foco. Aí caminharemos bem. Terceiro lugar. Se der para chegar no 8º ponto, que Teresa tocou, maravilha. Terceiro, se o foco for ajustado aqui, se todos reforçarem o compromisso com a igreja local. Essa conversazinha de que eu sou igreja, mentira da carne, do mundo e do diabo. Você não é igreja. Nós somos igreja. Em nenhum lugar da Escritura a Bíblia diz que você é a igreja. Nós somos a igreja. Essa desculpinha é justamente para crente que não quer compromisso com a igreja local. E aqui eu não estou lidando com ninguém com esse problema, graças ao bom Deus. E quando eu me refiro à igreja local, aqui eu não estou falando, queridos, de forma uniformizando, não. Cada ovelha aqui tem o seu contexto de vida. Você vai encontrar irmãos que estão estudando. Fazem faculdade à noite. Não vamos exigir que eles sejam aqui na quinta-feira, toda quinta-feira. Você tem irmãos que trabalham por escala. Você tem irmãos que trabalham por escala, tem domingo que não pode estar aqui. Obra de necessidade e misericórdia, mas é se envolver com a igreja como um todo. Fortalecer a igreja local. A igreja universal, ela é vista na igreja local, seja esta aqui. Eu não estou me referindo a paredes também não. Estou me referindo à igreja barra gente, a igreja que é feita de gente. Claro que a primeira igreja presbiteriana se reúne aqui porque Deus concedeu a ela este espaço. Mas poderia ser alugado se não tivesse. Poderia ser debaixo de uma árvore se não tivesse. Falar em alugado. Se eu pudesse, eu levaria muitos cristãos brasileiros para passear na África. Eu gostaria de ir também. Para ver a alegria de igrejas presbiterianas lá em algumas cidades da África, cultuando em bancos e com a alegria do mundo. Eu não estou aqui fazendo apologia à feiura, porque há o contexto deles lá. Não foi na apologia a bancos desconfortáveis. Já chegou a hora da gente mudar esses bancos, né, guerreirão? Chegou. Deus tem dado a gente, meu irmão. Não use uma coisa para eliminar a outra. Só quero abordar o seguinte:
é que a gente deve ter a alegria de louvar o Senhor. É com banco ou sem banco. É só isso. Tem hora que eu vejo alguns vídeos assim deles lá, meu gente, que olha assim, gente de Deus. Você olha para os pés deles assim, empoeirados, porque não tem ruas pavimentadas. Essa é a palavrazinha que ele estava procurando. Não tem, é apoeirada mesmo. Literalmente, diva. Literalmente. E eles estão lá cantando com alegria. Às vezes o cristão aqui já comeu o pão da manhã. Olha, todo mundo tem problema, mas às vezes vem para a igreja numa carga nas costas. E quando termina, parece que faz assim, ó. Ufa. Que Deus nos livre do comunismo. A desgraça do comunismo. Mas se ele chegasse, dominasse o Brasil e decretassem a igreja vai pedir mais sermão no domingo, eu temo que alguns cristãos não sentiriam falta. Porque comunismo é uma desgraça, é do diabo. É só ver o que a história narra aí. Comunismo e cristianismo não tem como andar juntos. Fecha parênteses. Fortalecer a igreja local, eu volto a dizer, é fortalecer o outro, é cuidar do outro. Mas para isso também tem que congregar. Não deixemos de congregar. Está onde esse texto? Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como já é costume de alguns. E aqui mais uma vez vou fazer a ressalva em nome de Cristo. Cada membro passa por ciclos na vida, estações. Por exemplo, vocês têm visto aí a ausência de alguns membros da igreja por questões de extraordinariedades. Exemplo, a irmã Alzeni consegue estar todo domingo na igreja, manhã e noite, como todo mundo consegue? Não, gente. Está numa estação da vida que ela não tem mais força. É verdade ou não é? Não é. Deu um exemplo mais de gente aí, são estações da vida que todos passamos. Que às vezes a pessoa, não é que a pessoa não queira, ela não consegue. Tinha uma senhora lá no Cabo que eu tinha que fazer um mini culto com ela uma vez por mês. Ela já partiu, porque ela não conseguia mais. Limitações temporárias da vida, limitações físicas que vão chegando, limitações circunstanciais. Alguém uma vez falou, um colega de farda aí de Elisomar, acho que foi o próprio Elisomar uma vez, então foi Tiago compartilhou para mim, que ele trabalhou do sábado para o domingo, um trabalho que você teve aí, da sua função, e aí você preferiu dormir pela manhã e viver à noite. E eu falei, certíssimo, não é, guerreiro? O cara está largando do trabalho, do serviço, de manhãzinha, ele vem para aqui fazer o quê? Dormir, cochilar. O problema não é esse. O problema é quando o crente diz que eu só vou quando eu quero, ninguém manda em mim, e eu faço o que quiser. Esse é o problema. A pessoa podendo estar, nenhum impedimento, nenhuma limitação circunstancial. Aqui também não estou falando também de momentos assim de noite escura da alma. Existe momento de noite escura da alma de alguns que às vezes... Estou falando de estar tudo bem, dentro do normal, e a pessoa diz, eu vou e pronto, ninguém manda em mim. E é uma espiritualidade para falar isso, sabe? E fala isso como se estivesse agradando a Cristo. Eu digo, fala isso para o rei? Fala isso para o rei que você não deve satisfação a ninguém na igreja? Claro que existe limite dessa satisfação, mas que eu devo, eu devo. Eu devo satisfação à primeira igreja presbiteriana. Na função para a qual Deus me chamou. Esse é o problema. Então, fortalecer a igreja local. Quando o escritor aos Hebreus disse, não deixando de congregar, porque já estava acontecendo isso lá, pessoas estavam, vocês conhecem hoje o movimento dos desigrejados. Eu tenho um livro sobre isso. Ontem eu peguei meu Kindle e comecei a ler um outro livro sobre isso. Um pastor batista com uma proposta de socorrer os desigrejados. Mas eu quero fazer uma observação bem rápida aqui. Porque geralmente quem aborda esses assuntos aborda assim, precisamos socorrer os desigrejados e pronto. Como se fossem só vítimas. Não.
nesse rol de desigrejados você tem, de fato, vítimas que foram feridos por pastores déspotas. Que Deus me livre disso. Sempre que eu ler uma história dessa, real, eu peço, eu me proteja, me livra de ser um déspota. Igrejas que foram déspotas. Você tem pessoas assim. E aí, hoje não conseguiram ainda voltar. Elas querem Cristo, elas choram por dentro. Mas para Deus é desobediência. Porque um pecado não se corrige com outro. Mas tem essas pessoas. Mas no meio dos igrejados, você vê encontrar pessoas rebeldes. É justamente aquelas que não querem prestar conta. Pecado confrontado do púlpito. Aí vem com conversazinha fiada. Então, quando alguém vai abordar esse assunto hoje em dia, eu digo, aborde de forma completa, viu? Bichinho, bichinho. Nem todo desigrejado é bichinho não, viu? Tem gente aí que nunca nasceu de Deus. Passou um tempo na igreja, mas nunca nasceu de Deus. E aí, aí o bichinho, ele é campo missionário. Agora, bichinho não. Então você tem desigrejados que foram feridos por pastores déspotas. Eu não estou falando de pastores imperfeitos, que acolá vacilam, às vezes exagera na dose. Todos nós cometemos esses vacilos. Não são esses, mas pastores déspotas mesmo, que se acham dono da igreja. E qualquer um que entra na rota deles, que ele se acha que vai ser ameaçado. Irmãos, falando para vocês, eu já passei dessa fase de desmamamento. Tenho 5 anos para caminhar com vocês, mas essa fase de eita, eu tenho que trabalhar para que a primeira igreja continue me amando. Eu tenho que trabalhar para que o meu Deus diga, muito bem, a consequência disso é a igreja me amar. Se não me amar, ela e Deus. Então tem que fortalecer a igreja local. Estamos numa geração hoje de cristãos, entre os igrejados, assim. E aqui uma outra ressalva, viu? Uma outra ressalva. Pelo que eu vou falar, uma ressalva. Tem gente que está no processo de procurar uma nova igreja, e nesse processo, ele sai visitando, né? Não é contra esse que eu estou falando. Por razões legítimas, estão num processo de sair daquela igreja, estão procurando outra. Agora, dito isso, deixa eu falar. Estamos com uma geração de cristãos assim. Um domingo numa igreja, outro domingo em outra, e outro domingo em outra, Tereza, e outro domingo em outra, Janai, e outro domingo em outra, e outro domingo em outra. E aí você vai, agora chega para um cristão desse e fala que não, aí ele diz assim, o importa é que está no meu coração. É engraçado como pega a palavra de Cristo e quer lutar contra o próprio Cristo, né? O que importa é que eu estou servindo a Cristo, não importa aonde, importa sim. Importe aonde sim. Não se adora a Cristo, não aceita. Não se adora a Cristo com rebelião. Não se adora a Cristo com desobediência, com arrogância, com soberba. Importa sim. Então, muito cuidado quando, até a igreja aqui mesmo, quando nos procura, eu tenho um gabinete pastoral para saber por que a pessoa saiu da igreja dela. Quando a razão é legítima, mas quando chega sem razão legítima, eu digo, opa, amanhã vai fazer o mesmo comigo. Amanhã vai ser a mesma coisinha. Graças a Deus não tive essa experiência aqui ainda não. Mas eu já tive em outros lugares. Se tiver também um dia aqui, não tem nenhum problema. Como diz o pastor Darlan, Ministério Pastoral, meu irmão, tem momentos bons e momentos ruins. Então, ajustar o foco. Fortaleça a sua igreja local. Quem ama Cristo, ama a igreja. Você imagine agora que no próximo domingo acontecesse isso aqui, Aqui é só um exemplo didático, pastoral bem amoroso. Se Samira dissesse assim, sabe de uma coisa? Tá tudo bem lá, Samira. Tudo bem com você e com o Maico. Saúde, nada fora do normal. Sabe de uma coisa? Eu não vou hoje não. À noite eu vou. Aí, de repente, chegasse Natália também, no mesmo domingo pela manhã. Léo, sabe de uma coisa? Vamos hoje não? Estou tão indisposta hoje. Aí, bora. Aí no mesmo domingo, Jandira, sabe de uma coisa? Não vou hoje não. Aí no mesmo domingo, Rubens e Silvio. Agora não é Rubens, meu filho, vamos ficar hoje. Aí no mesmo domingo, Nádia e Diogo. Quer saber de uma coisa? Você imaginou? Aí eu chegava aqui na igreja e falei, misericórdia, 9h30, 9h40, 9h50,
9,60, porque você achou, um só começou a ideia. Daqui a pouco a igreja é vazia. Mas escola bíblica, né? Vamos pensar na noite então? Então cuidado, meu irmão. Cuidado para você não relativizar o que Cristo não relativiza, viu? Cuidado. Eu costumo dizer uma coisa aqui, que é didática também. Tudo que eu falo eu preciso dar o contexto, fazer ressalva, porque há casos e casos em o nome de Cristo. Foi o que bem colocou Teresa. Ela deu a fala dela, mas ela deu o exemplo, o contexto. Para não, senão tem gente que pega e corta. Hoje é a moda do recorte, né? É a moda do recorte. Pega o YouTube lá, pega o recorte da minha fala e... Observe. Eu fico impressionado com gente que só adoece no domingo para vir para a igreja. A doença dessa pessoa só ganha força no domingo. Na segunda-feira, para ir trabalhar, desaparece a doença. Para ir para a academia, desaparece a doença. Para ir passear, a doença não aparece. Agora, no domingo, eu também adoeço no domingo. Não estou falando sobre isso, por favor, dentro da ressalva. Eu também adoeço no domingo, por favor, não entenda mal. Estão me entendendo, não é? E também eu não quero que você venha para cá doente também não, para o teu bem, por favor. Estão me entendendo, né, gente? Eu estou falando que tem gente que só adoece no domingo, mas na segunda-feira para ir trabalhar, ganhar o din-din, um Dorflex resolve. Tem algo errado, meu irmão. Tem algo errado, meu irmão, ou minha irmã. Eu espero que ninguém aqui sofra disso, não é? Ô, Frederico, de coração, como gestor, uma dor de cabeça te deixa em casa, guerreiro? Toma logo um Doril, né, guerreiro? Estou brincando aqui. O que foi, gente? Revelei minha idade, foi? Foi. Rapaz, vou entrar nessa não, guerreiro. Ela já olhou para mim ali. Não, mas eu vou brincar. Agora vai ser gargalhada. Ei, mulherada, vem abrir o parênteses aqui agora. Cuidado, viu? Tem mulher que só adoece à noite, quando vai deitar. Aqui é para os casados. Deixa isso para o encontro de família, guerreiro. Para mexer de família. A bichinha está boazinha, quando entra no quarto, aí já... Ai, meu filho, estou com uma dor aqui. Eu digo, eu já entendi, minha filha. Eu já entendi, já. Eu já entendi, minha filha. Ai, todos aqui fazem isso, não é conversa não, todos fazem. Eu já entendi, né, guerreiro? Aí o Arthur diz o seguinte, pastor, eu já estou resolvido. Quando Tamira chega, está com uma dor de cabeça, eu digo, está aqui o remédio. Aí ele dá um dipirona para ela. Valeu, Alisson, é só para descontrair. Irmão, vocês entendem, aqui não é para gerar insensibilidade contra ninguém que está doente não, por favor, em nome de Cristo. O que eu estou abordando é, para minha empresa, para minha função, uma dor de cabeça não me deixa em casa. Agora, quando é para a igreja, a dor de cabeça deixa. O mesmo dipirona que não me deixa ficar em casa no dia de trabalhar, o mesmo dipirona não serve para o domingo. É simples assim. Mais uma vez, em nome de Cristo, entenda, tem aquele domingo que eu mesmo como pastor, no divã do pastor, não sou super-homem não, meu irmão. Tem aquele domingo que você diz assim, sua alma está assim, sabe? Tem, meu irmão, não sou super-homem não. Mas aí o Espírito Santo me faz lembrar, me faz rever o Salmo 122, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, com todas essas ressalvas, o que não cabe o que não entra o que não dá para passar no meu filtro é essa conversazinha. Assiduamente, para ir trabalhar, a dor de cabeça não impede. Mas para cultuar o Senhor no domingo, eu estou falando de pessoas que são assíduas em fazer isso. E ai de você, se for questionar. Esses dias eu vi um pastor Sproul, um vídeo dele na página de outro colega pastor. Uma coisa chama a outra. Eu vou fechar o parênteses. Eita, o horário.
Eu não quero explorar o tempo de vocês, não. O tema foi assim. Eu não vou tratar desse tema aqui, não. Eu só vou dar um exemplo. Por que é que os cristãos do século XXI, não são todos, alguns, e está crescendo o número, para ir cultuar o Senhor, com referência ao culto público, né? Pega uma pior roupa que tem dentro de casa, do guarda-roupa, para ir cultuar. Mas com essa mesma roupa ele não vai trabalhar, com essa mesma roupa ele não vai para o casamento, com essa mesma roupa ele não compara diante do juiz. Fica só com reflexão. Eu não estou falando de marca, ele não está falando lá de marca, não está falando de nada. Fica só com reflexão. Lisomar, depois Manuel. E quem levantou primeiro foi Lisomar? Lisomar. E não amam a sua noiva, né? Ou seja, é contraditório. Não tem como você amar a Deus e não amar seu próximo. Não tem como você amar a Deus, ao Senhor e o Senhor da igreja. Ou seja, então, se você ama a Deus, a lógica é justamente você amar a igreja de Deus. Isso. Outra coisa também que Michael Horton, o teólogo reformado, ele fala: aquele que despreza o dia do Senhor e diz, todos os dias é do Senhor. É outro argumento que usa. Nunca amou nenhum dia do Senhor. Se você não tem como reservar um dia para adorar a Deus especificamente, você jamais vai adorar a Deus nos outros dias. Ou seja, tudo que você vai fazer é para você mesmo. Ou seja, você trabalha porque você quer trabalhar para você, não para Deus. Então, todos os dias é para você e não para Deus. Isso, é um outro argumento que usam, né? Aqueles que não querem guardar do Senhor, vem com essa conversazinha, porque todos os dias são do Senhor. Só que os outros dias também vivem como ímpio. Presidente Manuel, boa, viu, Elisomar? Excelente. Eu costumo... Ok, som. Eu costumo falar o seguinte, quando Paulo fala de prestar um culto racional, ele está um pouco perto do que Teresa falou sobre o ativismo, mas mesmo assim, pastor, tem coisa que você sabe que é bom para você, é importante, mas o corpo está ali meio debilitando, vamos assim dizer. Está cansado, dormiu mal, coisa do tipo. Mas o prestar culto racional para mim é saber que eu dormi mal, estou cansado. Hoje eu me sinto cansado, literalmente. Não sei o que aconteceu, eu não dormi bem. Mas, se eu fosse usar esse argumento, eu ficaria em casa, no sofá, assistindo televisão. Mas eu sei que o melhor para mim é estar aqui, me alimentando, cultuando a Deus. E essa questão física, aí eu vou para o lado do culto racional, eu sei que eu vou ficar bom, com remédio, sem remédio, vai ficar bom. Isso, guerreiro. Mas eu sei que o melhor para mim é estar na casa de Deus e me alegrar, como o salmista fala, me alegrei como me disseram. Vamos à casa do Senhor. Vai ter momento que você vai estar cansado? Realmente vai. Até desanimado. Até desanimado. Eu estou, tem domingo. Mas quando eu chego aqui, meu irmão, que eu olho para o povo, que eu leio a Bíblia, aliás, na vinda para cá, já começa a mudar. Há um clima todo diferente. Como o senhor falou, assim como o cara vai cansado para o trabalho, com dor de cabeça porque não dormiu bem no dia seguinte, por que não usarmos isso? E isso para mim também é prestar um culto racional a Deus. Saber que o melhor é isso, que o meu corpo não está me correspondendo, mas eu sei que o melhor para mim é cultuar a Deus. Isso. E a prioridade está na casa de Deus. Eu usei um termo que eu quero até... Talvez alguém tenha escutado isso. Eu falando uma vez sobre um dia do Senhor. E aí, tem pessoas que trabalham aos domingos. Eu trabalhei muito tempo aos domingos. Mas eu tinha escala domingo e folgava outro e tal. Mas tem pessoas que têm a profissão que, até um certo ponto, ele vai trabalhar sempre aos domingos. E ele não vai ter esse dia de domingo para descansar. Descansa na segunda. O seu dia de descanso, tire para realmente ler a palavra, orar, descansar, não se envolver com as outras coisas. Mas o cara trabalha no domingo e na segunda-feira ele vai trabalhar também, fazendo outras coisas. Não tira um momento para oração, para leitura da palavra, para convivência com a família. Interessante, guerreiro. Isso não vai ser para sempre, mas faça isso. Me fez lembrar agora um assunto chama o outro. Estou querendo encerramento, porque é o horário aí.
Tem gente que vai botar comida no micro-ondas, outros vão procurar comida por aí. Observe, interessante, uma coisa chama a outra. Os argumentos como são infundados, não é? O presbítero Manuel me lembrou agora de uma dos argumentos das feministas para tentar influenciar as mulheres a não serem submissas aos seus maridos. Lembrei agora, Gui, sempre lembrar. O argumento é esse. Vou ser bem popular aqui. Não seja escrava do seu marido. Claro, né? Deus não fez a mulher para a esposa para ser escrava do marido, não. Mas você entende onde vão chegar, né? Seja livre. Livre aonde? Vai ser escrava do patrão. São argumentos chulos, cuidado com esse argumento. O feminismo quer que a esposa deixe de depender do marido, mas para depender da empresa, do patrão. Tem hora para chegar, hora para sair. Engraçado, é só para fechar isso aqui, viu? Mas, gente, encerrando por hoje, qual foi o terceiro ponto? Qual foi o primeiro? O foco tem que ser ajustado em quê? Primeiro, reforçar nosso compromisso com o triuno. Segundo, o foco, reforçar nosso compromisso com a palavra de Deus. Terceiro, reforçar o nosso compromisso com a igreja local. E eu falei aqui que o que foi falado aqui muito, o Elisamar agora retomou também a fala de Tereza, está lá no 8, comunhão dos santos. Só que a igreja local, quando diz reforçar a igreja local, é o quê? Eu encerro com isso. Reforçar o compromisso com a igreja local. É compromisso com quem? Com paredes? Paredes são consequências. Nós precisamos fazer um novo templo, porque pensando em quem? Na igreja. Mas é cuidar. Veja que o terceiro e o oitavo, que vai ser abordado no próximo domingo, o oitavo é com mais intensidade, é mais organicidade. Mas o terceiro também tem organicidade. Reforçar o compromisso com a igreja local. Ou seja, é dar uma olhadinha aqui e perceber que Priscila não veio. Oi, Pri, eu senti sua ausência, o que está acontecendo? Deus te abençoe, viu? Não é mandar uma mensagem censurando. Oi, Kel, o que aconteceu, guerreirinha? Tá bem não, né? Tem dia que eu encontro o Kel assim diz, você está preocupada, Kel. Olha, é muita coisa, pastor, muita coisa, pastor. Aí ela faz assim, é muita coisa, pastor. É gostoso essa relação pastoral, né, gente? Mas é isso. E eu encerro. Ela não deu esse testemunho, mas eu poderia dar de outros aqui. Eu lamento, se ela reclamar depois, eu converso com ela no particular. Mas foi vários testemunhos de cuidar da igreja local, é cuidar do outro também. Mas os trabalhos da igreja, os projetos da igreja, tudo isso aí envolvidos. Mas eu achei lindo que eu me lembrei agora também de Paulo Pacheco. Ele passou por uma fase aí muito difícil, lembra? Quem lembra aqui? Paulo está viajando de férias com a esposa, Fabiana. Detectou uma infecção grave na vesícula. E eu achei uma coisa linda. Das vezes que eu estive lá, em Juazeiro, visitando, e as vezes que eu liguei para ele, para saber, a coisa linda é quando ele abriu a boca e disse, pastor, como os irmãos estão cuidando bem de mim. Como a família presbiteriana está cuidando bem de mim. Não é gostoso isso? E representando também esses irmãos, que outros também fizeram, eu achei lindo, pois o Carlos Alencar, que vocês veem aqui, bem caladinho, né? Não é? Alguém vê o Carlos falando aqui? Diferente de uma Tereza Alencar, que é a esposa dele, não é? Ela não está aí não falo nada para ela não, viu? E eu liguei para o Paulo e disse, pastor, coisa boa. A gente, de repente, eu não sei agora o dia, qual foi o dia, chega lá Carlos, Tereza, com pão, com tudo que era necessário para comer, naquele momento ali. Não é gostoso ser cuidado, não é? Agora, quem faz isso, faz representando a igreja. É lindo ouvir isso, gente. Se tem uma coisa que o pastor ama, é quando ele liga para uma ovelha, para saber como ela está. Pastor, inclusive, fulano tal visitou aqui a gente, presbítero Adualdo. Não é? Nosso Ministério de Família visitando. Pastor, inclusive, os irmãos estiveram aqui tal dia. E trouxeram um mimozinho para mim. Isso é muito bom, Cida. Isso é muito bom, Sandra. Vamos potencializar a mão amiga na dor, Kel.
Vamos potencializar, Sandrinha. Não sei como é que vai ser aí o projeto Ana. Eu estava vendo as mulheres da Igreja Batista Missionária também fazem um trabalho desse durante o dia. Mas eu acho que devemos potencializar mais ainda. Fazer com que mais e mais mulheres entrem lá online na reunião de oração. Que o Senhor nos ajude, queridos. É parte 1, viu? Vai ter parte 2 no próximo domingo com toda a igreja junto. Só peço em nome de Cristo, ajuste o foco. Quando o avião, antes de decolar, o que é que o piloto faz? Você percebe. Se você entra um pouquinho aqui, dá uma olhadinha assim, o cara está lá, ó, no painelzão do avião, né? Ele está fazendo o que, gente? Ajustando foco de tudo, meu irmão. De tudo. É na hora de subir, na hora de descer, meu irmão, o trabalho ali, a gente não imagina o foco. Calibrando tudo, meu irmão, tudo. A velocidade, a força da turbina. Você sabe disso. Na hora de decolar, percebe quando ele solta a turbina, que ele puxa? Você sente a força. Força, meu irmão, para subir. Mas tem que calibrar o avião lá em cima. Foco. A igreja também precisa de foco. Tudo, guerreiro. O copiloto atento, a tripulação toda atenta. Quando manda você colocar até a bolsa no lugar certo ali, porque o avião tem que estar equilibrado no peso. O avião tem que estar... Não é assim pegar lá as malas e jogar assim, não, gente. Tem que botar na hora certa, porque na hora do pouso, se tiver mais peso de um lado do que do outro, vai complicar. A gente pensa que é fácil, né? Pode não decolar. Então que o Senhor nos ajude, nós somos a igreja do Senhor. Nos ajudem, queridos. Estamos juntos. Aqui não é palavra de censura para nenhum de vocês, é de incentivo, de encorajamento. Igreja ajustando o foco. Que o Senhor nos ajude. Fiquemos de pé.